Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele programa que você vai lá no meu Instagram, responde a caixinha de perguntas, ou até mesmo aqui no YouTube, e ela vira um vídeo. Respiração para reviver o nascimento, existe ou é balela? Rebirthing, ou renascimento, é uma técnica de respiração que é utilizada para a pessoa fazer uma regressão. Frequentemente ela é feita de forma coletiva em treinamentos que vão custar aí alguns milhares de reais, muitas vezes feitas dentro da piscina, para a pessoa ter a sensação de que está no útero e tudo mais durante o processo. Bom, é balela? Mais ou menos, vamos lá. Práticas que envolvem hiperventilação, que é aquela respiração acelerada para promover alterações sensoriais e até mesmo alteração da percepção, da consciência, elas são milenares, certo? Então, elas existem há muito tempo no Oriente. O que aconteceu foi que nos anos 70, quando a gente estava tendo o movimento New Age, expansão de consciência, duas pessoas, Leonard Orr e Sondra Ray, passaram a utilizar de forma mais popular esse tipo de abordagem. A Sondra Ray chegou a lançar vários livros sobre o assunto, e o mais famoso foi Rebirthing in the New Age. Mas vamos lá. Essas técnicas funcionam, e por que eu falei que mais ou menos funcionam? Bom, o ponto é o seguinte, regressões podem ser sim muito transformadoras. A gente comenta com frequência, dos benefícios terapêuticos que a gente pode ter no ritual que envolve o chá de ayahuasca. Por que chá de ayahuasca pode ser tão reparador, tão transformador? Porque o DMT, que é uma substância que a gente tem no chá de ayahuasca, aumenta a nossa memória autobiográfica. Em outras palavras, a gente fica mais propenso a se lembrar do passado. Então, quando a gente está no ritual de ayahuasca, você já está pensando em melhorar seus traumas, resolver seus problemas. Aí o DMT, ele favorece que você faça uma ligação de pontos. Claro que eu estou falando uma perspectiva fisiológica, não vou falar uma perspectiva espiritual. O que acontece no Rebirthing é bem parecido, porque a hiperventilação, ela promove a ativação do sistema nervoso simpático. Essa ativação do sistema nervoso simpático faz a pessoa ter uma reação de luta e fuga devido a essa respiração. Aí ela começa a hiperventilar, vai tendo sudorese, vai aumentando a frequência cardíaca. Isso também vai favorecer o surgimento de lembranças traumáticas. Então, fisiologicamente falando, a gente também vai ter nesses rituais de respiração uma maior propensão de a pessoa se lembrar do passado e conectar esses pontos. Só que no caso do Rebirthing, como a pessoa faz dentro da piscina, frequentemente dentro da piscina, dentro de uma bacia, alguma coisa assim, existe também a sugestão de que vai estar no útero da mãe, no líquido amniótico e tudo mais, aí a pessoa fica mais sugestiva, ela fica mais propensa a fazer essa regressão. Agora, se eu falei que pode ser muito terapêutico, por que eu falei que é mais ou menos recomendado fazer? O primeiro problema é o seguinte: é comum que essas experiências de renascimento sejam feitas coletivamente. Só de ser feita coletivamente a gente já tem um problema. Tem gente que faz aí com 100, 1000, às vezes 2000 pessoas, e a gente precisaria de ter algum anjo da guarda, sabe? Porque essas lembranças podem ser muito poderosas. Elas podem ser muito impactantes. E a pessoa precisa de ter um tipo de follow-up. Inclusive é um problema que a gente tem também no ritual de ayahuasca. A pessoa vai lá no renascimento. Ela foi no renascimento, ela teve um impacto emocional forte. Tá, mas e depois? E no outro dia? Ela, vamos supor que descobriu um trauma da infância. Tá, mas quem que vai acompanhar isso? Quem que vai saber como que isso tá acontecendo? Então, quando a gente faz esse tipo de ritual, sem ter um follow-up, sem ter um acompanhamento de forma coletiva, com um monte de gente, acaba sendo um convite para acontecer alguma intercorrência, acontecer algum problema. E ainda tem um outro problema, que a gente vai ter até mesmo na ayahuasca, até mesmo no ritual de renascimento, que vai ter na hipnose regressiva, que é surgimento de memória falsa. Por um processo que a gente chama de reconsolidação da memória, a memória é reconstruída o tempo todo. Por mais que o DMT favoreça a memória autobiográfica, por mais que a hiperventilação favoreça a lembrança de trauma, não tem como a gente ter certeza absoluta de que aquilo realmente aconteceu. Então tem pessoas que podem ter a vida destruída pela ayahuasca, assim como tem pessoas que podem ter sua vida completamente transformadas pela ayahuasca. E eu te falo, a gente tem muita evidência de que esses psicodélicos, como
DMT, psilocibina, são o futuro da psiquiatria, não tem dúvida disso. Mas é irresponsável eu te falar que não tem contraindicação, que não pode dar problema. Então, o ponto é esse. O renascimento é um ritual que pode favorecer demais a transformação pelo fato da pessoa estar voltando no tempo. Ô, gente, voltar no tempo é uma metáfora forte demais. Porque quando eu volto no tempo, eu posso fazer as peças se encaixarem, ainda mais se eu tiver numa perspectiva, no paradigma espiritualista. Que aí a pessoa pode pensar em lei de causa e efeito, de karma. Então, pode ser muito transformador. Agora, se você quer participar de um ritual desse, olha se não tem grupos menores, se vai ter alguém para te acompanhar depois. Porque, infelizmente, é uma prática que, sim, é transformadora, mas infelizmente tem inclusive grupos de coaching que fazem esse ritual com centenas de pessoas ao mesmo tempo, só para ter uma espetacularização do sofrimento alheio, entendeu? Então é importante você olhar direitinho onde você vai fazer esse tipo de prática. E lembrando que, apesar de terem elementos fisiológicos que justifiquem as transformações que vão acontecer, assim como na ayahuasca, provavelmente se você se submeter ao processo de renascimento, vai ter muita coisa espiritualista. E se você não se conectar, se você não for uma pessoa espiritualista, talvez você não queira participar do processo, ou até mesmo faça o processo, mas não tenha essa regressão propriamente dita. Essa primeira pergunta foi grande, hein? E aí, pra você ver a próxima, vai ter que curtir o vídeo. Pô, curte o vídeo, não custa nada. E se você já tá inscrito e já é membro, valeu demais. Qual que é a sua visão sobre a PBE na psicologia brasileira? Para quem não sabe, PBE são práticas baseadas em evidência. Esse movimento começou na medicina, quando nos anos 80 um grupo de epidemiologistas publicaram o primeiro de uma série de artigos orientando os médicos sobre como fazer uma boa avaliação daquilo que já tinha sido publicado na medicina e como orientar suas práticas. E aí depois acabou sendo um movimento das áreas da saúde de uma forma geral. E como a psicologia também é uma área da saúde, é natural que a gente tenha práticas baseadas em evidência na psicologia. E é importante ressaltar que prática baseada em evidência em qualquer área da saúde não é só ter uma prática consolidada cientificamente, com a melhor atualização disponível. Não é só isso, não. Existe o chamado tripé das práticas baseadas em evidência. E esse tripé envolve o uso crítico, responsável do que a gente tem de melhor de acordo com a ciência, mas também tem dois elementos que são essenciais, que é a experiência clínica do profissional e as preferências do paciente. Bom, é claro que eu sou a favor de ter prática baseada em evidência na psicologia. O problema que eu vejo é o não entendimento e o não reconhecimento de epistemologia. O que é epistemologia? Epistemologia fala sobre como se constrói o conhecimento e, mais do que isso, quais são os limites da construção desse conhecimento, quais são os limites da ciência. E quando a gente olha muitas das práticas baseadas em evidência que têm sido aí em voga na psicologia, como as terapias cognitivo-comportamentais, que sim, são as que a gente tem mais evidência científica, possuem várias lacunas nas suas teorias. Então, é importante a gente ter uma prática baseada em evidência e psicologia. Agora, achar que a prática da medicina é equivalente a uma prática baseada em evidência e psicologia, isso aí é um erro crasso. Vou dar um exemplo aqui bem simples de entender. Muitas das terapias cognitivas, que são as que estão mais em voga nas práticas baseadas em evidência, a gente tem conceitos, construtos, que foram inventados, como, por exemplo, o construto de crença. O que é uma crença? O que é uma crença limitante? O que é uma crença nuclear, uma crença secundária? A gente tem várias técnicas aí que têm eficácia terapêutica comprovada e que vão se basear nesses conceitos que Skinner chamava de mentalistas. Então, a gente tem que entender que essa rixazinha, terapia cognitiva, psicanálise e humanismo, usando aí da ciência, né? Vamos usar da ciência porque a gente está a favor da ciência. É uma bobagem, porque a gente não sabe quais são os mecanismos por trás da terapia. A gente não sabe. A gente sabe, por exemplo, que o link com o outro, a empatia, rapport, é responsável por grande parte da transformação que a pessoa está passando no processo de terapia. A gente sabe da importância do paciente gostar da prática que vai ser feita. E digo mais, como que uma pesquisa de eficácia terapêutica vai conseguir realmente remover o chamado efeito placebo, já tem vídeo aqui
falando exaustivamente do efeito placebo, não vou falar aqui agora, mas como que eu vou conseguir remover o efeito placebo da melhora que a gente vai ter no processo de psicologia? Então a gente tem que ter um pouco de humildade e sim, tem que ter práticas baseadas em evidência, inclusive porque tem técnicas que podem piorar. Então a gente tem que evitar técnicas que podem piorar. Agora, advogar por uma linha teórica falando que ela é mais científica do que a outra, a gente tem que tomar cuidado. Porque tem um monte de teoria, como as próprias terapias cognitivas, que tem telhado de vidro. Científica de verdade na psicologia, apenas a chamada análise do comportamento. É só a psicologia comportamental que realmente é científica. O próprio Skinner já tinha falado sobre isso quando perguntaram para ele: por que você não vai se tornar um cognitivista? Skinner já tinha falado que tinha um monte de lacuna nas teorias cognitivas. Claro que tem. O ponto é que, na prática clínica, a análise do comportamento muitas vezes não é suficiente. Muitas vezes a gente vai precisar de construir coisas, construir termos que Skinner vai chamar que são mentalistas, como funções executivas, como memória, ou até mesmo como crenças. Então, depois de falar tudo isso, é claro que eu sou a favor de uma prática baseada em evidência. É claro que eu sou a favor de usar técnicas que envolvam, sim, a terapia cognitiva. Aliás, eu trabalho com hipnose. A gente usa isso o tempo todo. No entanto, a gente não compreender as lacunas que existem no saber científico e no saber da psicologia, aí a gente está começando a falar bobagem. Então a gente tem que parar com essa rixazinha entre psicanálise, humanismo, psicologia comportamental, cognitiva, porque em alguma medida todas elas vão ter lacunas. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Tem mais alguma pergunta? Deixe no comentário agora. Se você quiser conversar diretamente comigo, aí tem que virar membro, né? Então clica no link, participe da nossa campanha do Apoia-se e a gente se vê lá no grupo do Telegram. Até a próxima.